Então eu vou passar imediatamente nosso próximo palestrante, nosso colega da Pensa Brasil, Mário Brandão, falando sobre algo que não entendi absolutamente pouco, que ele vai conseguir falar disso, que se chama desjudicialização do judiciário. Mário, é contigo. Obrigado. Que Mário? Eu achei injusto que essa palestra que veio antes da minha não tenha sido a primeira, porque ajudaria muito os outros palestrantes, porque assim, eu vi várias coisas que eu com certeza vou fazer aqui errado. Obviamente, peço desculpas antecipadas por isso, mas de todo bom coração, estou aqui para poder trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre um assunto um pouco abstrato, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas tem uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, eu vou pedir ajuda, porque com certeza eu vou esquecer. Hoje eu tomei um soco no estômago. E eu queria falar disso, mas para não estourar o tempo, eu vou tentar falar disso depois que eu acabar. Então eu vou cumprir primeiro o que eu me comprometi a fazer, eu vou falar aqui, e depois eu vou tentar compartilhar isso se eu tiver tempo. Se não, não faço, mas beleza. Foi. Ok. Bom, desjudicialização de judiciário, eu preciso falar do judiciário, ok? Embora pouca gente entenda, judicializar alguma coisa é você tentar ou pretender uma resolução de um conflito. Obviamente você tem alguma divergência, alguma diferença, e nós vivemos em sociedade, as pessoas não são iguais, só que nós temos hoje no país uma situação que está levando a um processo de reflexão muito grande. Porque se alguém tiver a paciência de acessar o CNJ ou a OAB, vai descobrir que hoje o Brasil é o país com o maior número de advogados per capita do mundo. Nós temos 1,3 milhões de advogados com carteirinha OAB ativa. 1,3 milhões de advogados é muita coisa. Só que tão preocupante quanto você ter. Na Índia você tem 1 a cada 700. Em números absolutos, na Índia tem mais advogado. A Índia tem 2 bilhões. Só que a Índia tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Então você tem um advogado para cada 700 pessoas. No Brasil, um país com 200 milhões de pessoas, você tem 1 milhão e 300 mil advogados, é muita coisa. Ok? E o que é mais interessante é que, se você observar a evolução dos cursos de formação de direito,
eles estão crescentes, e muito crescentes nos últimos 20 anos. Então, há um problema atual e um problema provavelmente crescente, porque cada vez mais vão ser mais despejados mais advogados no país. É um problema termos muitas pessoas formadas em direito? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que se você tivesse 50 milhões de pessoas formadas em direito, isso seria ótimo. Porque direito é uma formação que melhora muito a vida do psicólogo, melhora muito a vida do engenheiro. E se fosse alguma coisa que todos os profissionais pudessem ter conhecimento, eu acharia maravilhoso. O problema é você ter 1,3 milhões de pessoas precisando ganhar o pão de cada dia através do judiciário, entrando com ações, promovendo ações para receber seus honorários. Isso é um problema. E o que acontece? Você passa a ter, além de 1,3 milhões de advogados, você tem 800 mil alunos hoje matriculados nessas 2.000 faculdades que a gente tem ativas, reconhecidas pelo MEC, 88 mil formandos por ano. Você tem hoje a gente está na 42, a gente está na 42ª prova da OAB, que, assim, há uma diferença entre o bacharel de direito, a pessoa que se forma, né, cola grau, e a pessoa que tem habilitação para advogar. Então, a pessoa que se forma, mas não passa na prova da OAB, não pode advogar. E você tem, então, a cada prova da OAB, essa última, teve 122 mil inscritos. Desses 122 mil inscritos, 40 mil conseguem tirar sua carteirinha. Mas significa dizer que provavelmente, seguindo a média que a gente tem, daqui a pouco a gente vai ter 1.350.000. Como são 2 provas por ano, ano que vem a gente fecha com 1,5 milhão de advogados no país. É muita coisa. E para vocês terem uma ideia, esses dados aqui também são públicos. Se vocês colocarem justiça em números, vocês vão para um painel do CNJ que é maravilhoso. Ele dá um perfil de como é que é o universo anual de ações que a gente enfrenta. A gente tem 80 milhões de ações em trânsito acontecendo hoje. 80 milhões de ações é muita coisa, é muita judicialização. Em 2024, 28 mil ações, 28 milhões e meio de novas ações foram propostas. 31 milhões e meio foram resolvidas. Ótimo, a gente já está conseguindo julgar mais do que as ações que entram. Só que a diferença desse passivo de 2 milhões e meio, a gente vai levar uns 40 anos para conseguir zerar isso aqui. Gente, tá louco. Por quê? Porque com o crescimento do número de advogados que a gente tem, que a gente viu no outro quadro, essa situação vai piorar. Então, existe um panorama que, se você olha pelo lado de fora, ou se você olha por cima, ou se você avalia os números corretamente, temos um problema. Vai ter que botar isso. E esse problema não significa só o fato da gente ter um grande número de ações. Significa dizer que, por exemplo, a despesa do judiciário, que é basicamente 90% em pessoal, está estourando em 140 bilhões. E o judiciário é tremendamente deficitário, porque ele depende dos recursos do Estado. Desses 140 bilhões, o Poder Judiciário conseguiu arrecadar metade. A outra metade, 70, 80 bilhões, vem dos nossos tributos que deveriam estar indo para outros lugares e acabam custeando ações. E dinheiro que deveria estar indo para outros recursos mais essenciais, mas acabam indo para custear isso. Eu vou tentar ser pouco emotivo, eu vou tentar ser pouco adjetivo, mas o fato é que olhar esses números faz a gente entender que socialmente nós temos um problema. Mas a minha palestra não é sobre problema. A minha palestra é sobre o movimento que o próprio judiciário está fazendo para desjudicializar o próprio judiciário.
E esse movimento, repara, isso não é algo estruturado, são coisas que acontecem concomitantemente, mas, na minha perspectiva, começa ali com o CNJ, na resolução 125 de 2010, que foi meio o Capitão Nascimento falando, gente, isso vai dar merda. Isso vai dar merda, a gente tem que fazer alguma coisa. A resolução 125 foi isso. Eu falo, olha, ou a gente muda alguma coisa, ou em algum momento lá em 2024, 2025, uma bomba vai estourar. E já está estourando. É mais ou menos como o pessoal que fala, olha, vocês estão aí, putz, mudança climática, e de repente a gente começa a ver um monte de coisa e fala, danou-se. E realmente danou-se. Mas que são métodos alternativos de solução de conflitos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas é muito interessante que a gente comece a ver um movimento do próprio judiciário querendo desjudicializar ações. ODRs são mais que acontecem online, ok? Só que, por ser um movimento mais global, tem um nome próprio, tem uma composição própria e tem um pouco mais de valorização, já que veio não de um problema nacional, mas vem de um problema mundial advindo da pandemia e da falta da capacidade de que vários países tinham de fazer audiências presenciais. E aí as ODRs começaram a nascer para isso. PNL é fascinante. Eu acho uma coisa linda. E também vou falar dela, que é o Pacto Nacional de Linguagem Simples. Vocês não têm ideia de como a linguagem importa. E o judiciário tinha uma linguagem própria, rebuscada, muito inacessível. E isso está mudando. É uma das mais interessantes descaracterizações que o judiciário está passando. E a IA, que óbvio, o Gibran vai falar isso muito melhor que eu, mas precisa ser mencionada. Os métodos alternativos de solução de conflitos, eles basicamente se estruturam em negociação, conciliação, mediação e arbitragem. A arbitragem não é nova e, na realidade, nada disso aqui é novo. É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, todo mundo precisa se exercitar, se alimentar melhor. Cara, isso é do tempo do Ronca. Só que na hora que a gente começa a ter uma população com 70% de obesos, isso deixa de ser uma recomendação pragmática para ser uma urgência social. Isso se torna uma necessidade premente, porque eu posso dizer que o nosso judiciário está saturado, mas nós estamos na iminência de um colapso. E pode parecer um pouco assustador falar isso, mas é a pura realidade, porque os números estão caminhando para contas que não fecham. Hoje, como é que funciona o nosso processo judicial? Existe uma filosofia onde eu terceirizo uma solução. Eu acho que algo é de um jeito, o Eduardo acha que é de outro. E aí eu elejo qualquer pessoa para ser um terceiro que vai dizer, você está com a razão ou eu estou com a razão. Alguém perde, alguém ganha. O judiciário é estruturado assim. E os advogados, eles são formados para brigar. Tipo cão de briga. Eles são formados para ganhar, para vencer, para poder buscar brechas no processo. Toda a literatura, a filmografia que a gente tem são de pessoas vencedoras que vão lá e revertem situações e fazem coisas e acham brechas e etc e tal. São pessoas vencedoras que ganham todas as causas. Esse é o nosso imaginário. A gente está tentando substituir isso. Criar um processo onde, no lugar da pessoa que procura alguém que ganhe, alguém que perca, alguém que saiba negociar, alguém que consiga chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, olha só, é um risco você levar para o terceiro. Por que você não abre mão um pouquinho aqui, o outro abre mão um pouquinho ali, vocês chegam num acordo e todo mundo ganha? É substituir o ideário judicial, onde alguém vence e alguém perde, por uma proposta ganha-ganha. E treinar, capacitar, estruturar os nossos advogados para não precisar judicializar ações para sobreviver. É uma mudança de mentalidade que começa a existir e é muito crítica. E por incrível que pareça, começa a acontecer
através da própria OAB, que começa a estruturar e orientar seus advogados para trabalhar cada vez mais em MASCs, ou métodos alternativos de solução de conflitos, que alguns chamam de métodos consensuais, outros chamam de... há vários nomes, mas no fundo quer dizer basicamente a mesma coisa. Tem diplomações e várias outras coisas que começam a ser feitas, selos de qualificação, para tentar promover os mágicos. Pode contar. Bom, eu acredito que pelo menos a maioria dos brasileiros conheçam o Reclame Aqui, e vários outros muito bacanas começaram a surgir. Eles inicialmente não tinham essa proposta, mas começou a surgir tanta demanda de pessoas que começaram a entender que mesmo para você judicializar alguma coisa, vale a pena você demonstrar que, olha, eu tentei me acertar, eu não estou aqui porque eu sou brigão. Eu tentei de alguma maneira encontrar um consenso, e aí você tem todo um painel de ODRs, isso aqui é só no Brasil, onde você tem sites tentando se posicionar como uma alternativa ao judiciário, procurando e buscando métodos e meios para que as pessoas resolvam seus conflitos nas mais diversas áreas. E eu acho muito interessante que esse movimento seja visto, seja entendido e seja identificado, porque a mudança de cultura, ela depende do judiciário, mas ela depende mais ainda da sociedade. Porque ela depende que a gente entenda que a forma como a gente se relaciona impacta tremendamente no futuro que a gente constrói para os nossos filhos. Eu estou voltando de novo. E aqui eu falo do Plano Nacional de Linguagem Simples. Gente, infelizmente o tempo é super curto, eu só vou poder dar uma pincelada do que isso se trata. Mas eu recomendo tremendamente que quem puder, coloque isso no Google. Vocês vão cair num site do CNJ que é super lindo em termos de estrutura, porque ele determina pontos de ação estruturados em vários eixos. Esses eixos são bem organizados, existe um cronograma de implementação, existe selo de qualificação dos tribunais, existe premiação para quem eventualmente adota a linguagem simples dentro das suas estruturas. Os manuais, eles são incentivados. Esse do Mato Grosso é lindo. Gente, ele dá dicas de visualização, ele dá dicas de como você pode construir uma narrativa mais interessante, ele dá dicas super bacanas, especialmente para quem trabalha no judiciário. Quem não trabalha, aprende a se comunicar melhor. E uma boa comunicação é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer área. Aqui, eu só busquei tirar uma foto para mim. Eu ia gostar muito, eu agradeço. Porque esse ponto, sabe como a sentença é, puro texto. Há um programa de incentivo. Isso é uma sentença visual, onde a pessoa bota, o empregado tem razão nisso, 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 ele não tem razão na... Ele vai ganhar isso, o que o diabo do juiz decidiu. E se isso não está de uma maneira clara, isso não atinge o seu propósito. É ruído na comunicação. A ponto da gente ter juiz hoje fazendo charge. Cara, eu acho lindo. O pessoal tá rindo, o pessoal tá falando, isso é maluquice, etc e tal. Eu já participo de vários grupos de direito. E o pessoal fazendo troça, e eu falando, gente, isso deveria ser obrigatório.
Por quê? Porque a melhor comunicação possível melhora o acesso à justiça, melhora a forma como as pessoas acessam e lidam com o judiciário. E aí eu vou entrar na IA, que é a última parte, onde estão sendo treinadas IAs. Não é tão necessário, porque uma das características inerentes da IA é não ser prolixa. Então, por exemplo, eu estava fazendo um projeto de pesquisa onde eu estava trabalhando por linguagem simples. E aí eu peguei uma dessas notícias, ou várias, né, e mandei para várias pessoas alguns questionários para fazer uma pesquisa. E assim, o uso de IA está tão frequente nos tribunais e etc, etc, que assim, minha experiência pessoal, cortei aqui um pouco, mas não sei se dá para ver. Eu mandei um e-mail para esse juiz que estava numa notícia sobre linguagem simples e falei: poxa, você pode me responder e tal, estou fazendo um trabalho de pesquisa, etc, etc, etc. O e-mail que ele me mandou estava assim: aqui está uma resposta para o e-mail Parará Pão Duro, com o prenúncio da inteligência artificial dando para ele a resposta, e aí depois, só que ele copiou tudo. Então, tipo, a resposta dele foi algum IA que deu. E, poxa, se ele está mandando e-mail para mim por IA, com certeza ele está usando isso no dia a dia dele. E por que isso muda tudo? Porque a IA não é prolixa. A IA, ela não é rebuscada, a IA não fala juridiquês, a não ser que a gente peça. Mas a IA, ela tem uma maneira objetiva de lidar com a comunicação. E quanto mais IA for empregada, ou adotada, ou usada, mais isso vai fazer diferença, porque cada vez mais o nosso judiciário vai perder uma das grandes características. Eu já recebi, tem processos onde eu tenho sentenças, onde eu li 2 páginas, em que tudo que a pessoa dizia era não. Se ele trocasse aquilo tudo por não, estava ótimo. Voltando de novo, gente, socorro. E aí, eu fiz uma trapacinha, né? Eu cheguei para a IA e perguntei: IA, qual é o seu impacto no desafogamento do judiciário? E ela me respondeu: eu posso ser usado na automatização de tarefas, na análise de dados, na assistência jurídica. Gente, os bichinhos estão brabos, sabe? O índice de qualidade das respostas está muito crescente. E como a lei de Moore ainda está válida, a cada 18 meses a gente dobra a nossa capacidade de processamento. Isso significa dizer que a projeção é que cada vez mais as IAs tenham bases de dados maiores. E cada vez mais elas se retroalimentem melhor. Obrigado e uma boa noite, um bom evento para todo mundo. Mário, muito obrigado pela sua palestra e pelo seu depoimento.